Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de O Poder do Subconsciente. Então, vamos dar continuidade a essa jornada, esta reconexão com este campo do nosso ser, muito poderoso, onde o doutor Joseph Murphy nos traz aqui consciência para a deste retomada e conhecimento deste poder que nós temos. Os três passos para o sucesso na oração, que ele vem falando, né, de várias formas de orar, não a oração no que diz respeito à religiosidade de dogmas, mas sim em acreditar. Tudo aquilo que nós acreditamos é verdade absoluta em nossa vida. Uma oração bem-sucedida requer três etapas básicas. Primeiro, conhecer ou admitir o problema. Segundo, entregar o problema para seu subconsciente, que conhece a solução ou saída mais eficaz. E o terceiro, descansar com uma sensação de profunda convicção de que está feito. Dúvidas e hesitações apenas enfraquecem sua oração. Não diga a si mesmo: quem me dera que eu pudesse ser curado. Ou espero que isto funcione. Seu sentimento sobre a oração é o que dá o tom. A harmonia é sua. Saiba que a saúde é sua também. Para ser mais eficaz, torne-se um veículo para o infinito poder de cura do seu subconsciente. Passe a ideia de saúde para a sua mente subconsciente com completa convicção e então relaxe. Entregue-se ao seu poder. Diga ao seu problema ou circunstância: você também passará. Através de relaxamento e convicção, você impregna seu subconsciente. Isso permite que a energia cinética por trás da ideia assuma e se encaminhe para a realização concreta. Porque às vezes obtemos o oposto do que rezamos ou oramos. Emily Coué foi um célebre psicólogo francês cujas palestras ganharam muitos admiradores e seguidores nos Estados Unidos. Um dos seus importantes insights era este: quando seus desejos estão em conflito com sua imaginação inevitavelmente ganha o dia. Ele dominava, ele denominava isto como a lei do esforço inverso. Suponha que lhe pedissem para caminhar ao longo de uma tábua estreita que estava apoiada sobre o chão. Você faria isso facilmente, sem dúvida. Mas agora, imagine a mesma prancha, 20 metros de altura, estendendo-se entre dois prédios. Você andaria nela? Você conseguiria? Provavelmente não. Seu desejo de andar sobre o comprimento da tábua entraria em conflito com sua imaginação. Você poderia imaginar-se caindo fora da tábua e despencando por um longo caminho até o chão. Você pode querer muito atravessar a prancha, mas seu medo de cair o impediria de fazer. Quanto mais esforço você fizer para vencer a sua imaginação ou suprimi-la, maior será a força dada para a ideia dominante da queda. O pensamento de vou usar minha força de vontade para superar minha fraqueza reforça o pensamento de fracasso. Esforço mental muitas vezes leva à autoderrota, criando o oposto do que é desejado. O ato de focalizar a necessidade de exercer a força de vontade é enfatizar a condição de impotência. É como decidir que você fará tudo o que você não pode pensar. A decisão faz essa ideia ser dominante em sua mente e o subconsciente sempre responde mais à ideia dominante. Seu subconsciente aceitará a mais forte
entre as duas proposições contraditórias. Talvez você se encontre pensando: eu quero uma cura. Por que eu não consigo? Eu me esforço tanto. Por que eu não consigo obter resultados? Devo me obrigar a rezar sempre e com mais força de vontade. Devo usar toda a força de vontade que eu tenho. Você deve perceber onde se encontra o seu erro. Você está se esforçando demais. Nunca tente obrigar o subconsciente a aceitar a sua ideia através do exercício de força de vontade. Tais tentativas estão fadadas ao fracasso. Muitas vezes você acaba tendo o oposto do que reza. O jeito fácil é melhor. Já viu uma situação assim acontecer com você? Você tem um teste de uma determinada matéria na faculdade ou uma prova eliminatória de um determinado concurso. Você então passa muito tempo estudando e revisando toda a matéria. Você sente como se já conhecesse tudo, de cor e salteado. Mas no dia do exame, quando você se depara com a prova em branco, parece que lhe dá um branco maior ainda em sua mente. Tudo o que você sabe e estudou, de repente desaparece de sua mente. Você não se lembra de um único pensamento relevante. Você range os dentes e se esforça, convocando todos os poderes da sua vontade. Mas quanto mais você tenta, parece que todo o conhecimento que você sabia se afasta ainda mais de você. Frustrado, você chuta praticamente todas as questões e entrega o exame. A pressão mental depois se alivia. De repente, as respostas que você estava caçando desesperadamente há alguns minutos surgem tentadoramente de volta à cabeça. Você mesmo disse, você sabia a matéria. Você tinha estudado para saber tudo e com certeza você sabia, mas não quando você precisava. O seu erro foi tentar forçar a si mesmo a se lembrar, pela lei do esforço invertido. Isso o levou não para o sucesso, mas para a falha. O que você teve foi o oposto do que você pediu e rezou. Os conflitos entre o desejo e a imaginação devem ser resolvidos. Para ter que usar a força mental ou força de vontade, é pressuposto que haja uma oposição. Mas o ato de imaginar a oposição é o que a cria. Se sua atenção está voltada para os obstáculos, ao invés do que se deseja, você não mais estará concentrado nos meios para obter o seu desejo. Na Bíblia está escrito: também lhes digo esta verdade. Se dois de vocês, na terra, concordarem em qualquer coisa importante que pedirem, ela lhe será concedida pelo meu Pai, que está no céu. Mateus 18, versículo 19. Quem são esses dois de que se fala? Eles representam a união harmoniosa ou acordo entre o consciente e o subconsciente sobre qualquer ideia, desejo ou imagem mental. Quando já não houver qualquer disputa entre as diferentes partes da sua mente, sua oração será atendida. Os dois concordando também podem ser representados como você e seu desejo, seu pensamento e sentimento, sua ideia e emoção, seu desejo e sua imaginação. Você evita todos os conflitos entre seus desejos e imaginação ao entrar em um estado sonolento. Com o sono, se traz todo o esforço ao mínimo. A mente consciente fica submersa para que você impregne seu subconsciente. Fica mais fácil ao dormir. A razão para isto é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre apenas antes de dormir e depois só quando acordamos. Neste estado, os pensamentos negativos e imagens que tendem a neutralizar seu desejo e assim evitar a aceitação por sua mente subconsciente
não costumam aparecer. Quando você imagina a realidade do desejo cumprido e sente a emoção da realização, seu subconsciente traz à tona a realização do seu desejo. Muitas pessoas resolvem todos os seus problemas e dilemas pelo fato de brincar com sua imaginação disciplinada, controlada e dirigida. Eles sabem que tudo o que imaginarem e sentirem como verdade absoluta encontrará um caminho. Uma jovem mulher chamada Sara me procurou quase em desespero. Ela estava envolvida em um processo longo e complicado que tinha passado por um adiamento atrás do outro, sem fim à vista. Seu maior desejo era uma solução harmoniosa para a questão. Sua imagem mental, no entanto, estava repleta de fracasso, perda, falência e pobreza. O resultado foi apenas como Coe teria previsto. Sua imaginação prevaleceu sobre o seu desejo e a questão arrastava-se cada vez mais. Pela minha sugestão, Sara se colocava em um estado calmo e sonolento a cada noite antes de dormir e, em seguida, começava a imaginar o melhor meio possível para acabar com o problema dela. Ela se colocava em um estado em que ela podia sentir o melhor de sua capacidade. Ela sabia que a imagem na mente dela tinha que concordar com o desejo do seu coração. Conforme ela ficava sonolenta, ela começava a imaginar, tão vividamente quanto possível, uma reunião com o advogado dela depois que o processo foi liquidado. Ela ouviu-se fazendo-lhe perguntas sobre o resultado e ouvindo suas explicações. Ela ouviu dizer-lhe várias vezes: o caso foi resolvido fora do tribunal. Esta é a solução perfeita e justa. Durante o dia, quando pensamentos de medo tentavam entrar na mente dela, Sarah recorria ao filme mental da reunião com o advogado dela, recordando todas as palavras e movimentos. Ela imaginava seu sorriso, seus gestos, o som de sua voz, as palavras específicas que ele usou. Ela fez isso muitas vezes, tão fielmente, que seus medos estavam neutralizados, antes mesmo deles chegarem a entrar em sua mente. No fim de algumas semanas, o advogado ligou para ela. Ele confirmou o que ela já tinha imaginado e sentido em verdade. A ação foi resolvida e ela sabia que o acordo era um que ela poderia aceitar como justo. Isto é o que os salmistas realmente quiseram dizer quando eles escreveram: ele me levou para um lugar seguro. Ele me livrou porque ele se agradava em mim. Salmo 18, versículo 19. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19, versículo 14. Ideias que valem a pena ser relembradas. Coerção mental ou muito esforço mostra ansiedade e medo que bloqueiam a sua resposta. Tenha calma. Quando sua mente está descontraída e aceita uma ideia, seu subconsciente vai trabalhar para executar a ideia. Pense e planeje, independentemente dos métodos tradicionais. Saiba que há sempre uma resposta e uma solução para cada problema. Não se preocupe excessivamente com o bater do seu coração, com a respiração dos seus pulmões ou a função de qualquer órgão do seu corpo. Incline-se fortemente em seu subconsciente e proclame frequentemente que o direito de ação divina está tomando conta. O sentimento de saúde produz saúde. O sentimento de riqueza produz riqueza. Como você se sente? A imaginação é sua faculdade mais poderosa. Imagine que você é amável e de boa reputação. Você é aquilo que pensa ser. Você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente no estado sonolento. Sempre imagine a realização do seu desejo antes de dormir. Durma em paz e acorde em alegria.
Capítulo 9. Como usar o poder do seu subconsciente para a riqueza. Se você está tendo dificuldades financeiras, se você está tentando fazer frente às despesas, significa que você não convenceu seu subconsciente de que você sempre terá abundância e um pouco de sobra. Você certamente conhece homens e mulheres que trabalham algumas horas por semana e que fazem somas fabulosas de dinheiro. Eles não se esforçam ou trabalham feito escravos. Eles não acreditam na história de que a única maneira de você poder ficar rico é com o trabalho duro e com o suor que cai da sua testa. O melhor caminho da vida é sempre o mais simples. É fazer a coisa que você ama fazer e fazer pela alegria e a emoção de fazê-lo. Eu conheço um executivo em Los Angeles que recebe um salário de 6 dígitos. No ano passado, ele foi em um cruzeiro de 9 meses ao redor do mundo para conhecer sua beleza. Ele me disse que ele havia conseguido convencer sua mente subconsciente de que ele vale muito mais do que o dinheiro. Ele me disse que há pessoas em sua empresa ganhando cerca de 1/10 do que ele ganha, fazendo o mesmo que ele faz, e que sabem mais sobre o negócio do que ele, e provavelmente poderiam gerenciá-lo melhor. No entanto, eles não têm nenhuma ambição e nem ideias criativas. Eles não estão interessados nas maravilhas de sua mente subconsciente. A riqueza está na mente. A riqueza é, em última análise, nada mais do que uma convicção subconsciente por parte do indivíduo. Você não vai se tornar milionário dizendo: Eu sou um milionário, sou um milionário. Você deve construir uma consciência de riqueza através da construção de sua mentalidade sobre a ideia de riqueza e abundância. Seus meios invisíveis de apoio. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis de apoio. Quando o negócio fica fraco, o mercado de ações está em queda, ou eles têm grandes perdas em seus investimentos. Parecem indefesos. A razão para esta insegurança é que eles não sabem como bater a porta da mente subconsciente. Eles não estão familiarizados com o depósito inesgotável dentro do nosso ser. Alguém que tem uma mentalidade de pobreza encontra-se em condições indigentes. Outra pessoa, com uma mente cheia de ideias de riqueza, está rodeada por tudo que ela precisa. Nunca foi determinado a nós que devemos levar uma vida de indigência. Você pode ter riqueza, tudo o que precisa é ter abundância de sobra. Suas palavras têm poder para limpar a sua mente de ideias erradas e incutir ideias certas em seu lugar. O método ideal para a construção de uma consciência de riqueza. Talvez você esteja dizendo enquanto lê este capítulo: Eu preciso de riqueza e sucesso. Então, isto é o que você deve fazer. Repita por 5 minutos para si mesmo, 3 ou 4 vezes por dia, as palavras riqueza, sucesso. Estas palavras têm um poder tremendo. Elas representam o poder interior da mente subconsciente. Ancore a sua mente sobre este poder substancial dentro de você. Então, as condições e circunstâncias correspondentes à sua natureza e qualidade irão se manifestar na sua vida. Você não está dizendo, eu sou rico. Na verdade, você está se fixando sobre os poderes reais dentro de você. Não se gera conflito na mente quando apenas se diz riqueza. Além disso, o sentimento de riqueza dentro de você irá emergir à medida em que você se habitue com a ideia da riqueza. O sentimento de riqueza produz riqueza. Tenha isso em mente em todos os momentos. Sua mente subconsciente é como um banco, uma espécie de instituição financeira universal. Ele amplia o que você, ele amplia
o que quer que você deposite e impressione sobre ele, seja a ideia de riqueza ou de pobreza. Escolha a riqueza. Porque as suas afirmações para a riqueza falham. Conversei com muitas pessoas ao longo dos anos, cuja queixa usual era: eu disse por semanas e meses, eu sou rico, sou próspero. E nada aconteceu. Descobri que quando eles disseram eu sou próspero, sou rico, eles sentiam internamente que eles estavam mentindo para si mesmos. Um homem me disse: eu tenho afirmado que sou próspero até a exaustão. As coisas agora ficaram ainda piores. Eu sabia que quando eu fiz a declaração, que ela obviamente não era verdade. Suas declarações foram rejeitadas pela mente consciente, e o que se manifestou foi justamente o oposto do que ele afirmou e alegou externamente. Sua afirmação será melhor sucedida quando ela for específica e quando não produzirem um conflito mental ou argumento. As declarações feitas por este homem causaram resultados piores porque ele sugeria a sua miséria. Seu subconsciente aceita o que você realmente sente como verdade, e não as palavras vãs ou declarações do tipo. A ideia dominante ou a crença é sempre aceita pelo subconsciente. Como evitar o conflito mental? Segue adiante a maneira ideal para superar este conflito para aqueles que têm esta dificuldade. Faça esta declaração prática frequentemente, especialmente antes de dormir. De dia e de noite, eu estou prosperando em todos os meus interesses. Esta afirmação não despertará qualquer argumento, porque isso não contradiz impressão da sua mente subconsciente de privação financeira. Sugeria um homem de negócios cujas vendas e finanças estavam extremamente baixas e que estava muito preocupado que ele sentasse em seu escritório, que ele se acalmasse e repetisse esta afirmação várias vezes. Minhas vendas estão melhorando a cada dia. Esta declaração envolveu a cooperação entre a mente consciente e subconsciente, e os resultados se seguiram. Não assine cheques em branco. Você assina cheques em branco quando você faz afirmações como: não há suficiente para todos. Há uma escassez. Vou perder a casa porque não posso pagar a hipoteca. E assim por diante. Se você está cheio de medo sobre o futuro, você também está assinando um cheque em branco e atraindo condições negativas para você. Sua mente subconsciente aceita o seu medo e declaração negativa como seu pedido e procede à sua própria maneira para trazer obstáculos, atrasos, escassez e limitação em sua vida. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Que bom que você chegou até aqui conosco. Se ainda não é inscrito, fica o convite, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem você conhece que possa estar precisando também obter esses conhecimentos sobre o nosso subconsciente. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.